Quando falamos em estatística, um dos primeiros conceitos que precisamos entender é a diferença entre população e amostra. A população é o conjunto completo de elementos que queremos estudar. Por exemplo, se queremos analisar o consumo de água de todas as residências de uma cidade, todas essas residências formam a população. Nem sempre é viável estudar todos os elementos da população, seja por custo, tempo ou dificuldade de acesso. E é aí que entra a amostra, que é um subconjunto da população escolhido de forma que represente adequadamente o todo. A escolha da amostra é fundamental para que os resultados que obtemos possam ser generalizados para a população. Uma vez definido o conjunto de dados, usamos medidas de posição para resumir e interpretar essas informações. A primeira delas é a média aritmética, que é o valor que representa o centro dos dados, ou seja, é como se distribuíssemos igualmente os valores entre todos os elementos. A média aritmética é bastante útil, mas pode ser influenciada por valores muito extremos, conhecidos como outliers. Já a média geométrica é usada principalmente quando lidamos com taxas de crescimento, proporções ou valores que se multiplicam entre si, como crescimento populacional ou retornos financeiros. Ela dá uma ideia do valor típico quando os dados têm comportamento multiplicativo, sendo menos sensível a variações extremas em relação à média aritmética. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais, ou seja, metade dos elementos tem valores abaixo da mediana e metade acima. Ela é especialmente útil quando queremos saber o ponto central de um conjunto de dados que não está distribuído de forma simétrica, pois não é afetada por valores extremos. Por fim, temos a moda, que é o valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados. Em certas situações, a moda é mais representativa do que a média ou a mediana, especialmente quando analisamos categorias ou dados discretos, como o tipo de serviço de saneamento mais utilizado ou a faixa etária mais comum em um determinado grupo. Em resumo, população e amostra definem o universo de estudo e os dados que vamos analisar, enquanto as medidas de posição, média, mediana e moda, nos ajudam a entender onde se concentra a informação, qual é o valor típico e como os dados estão distribuídos. Essas ferramentas são fundamentais em qualquer análise estatística, seja para avaliação de serviços públicos, desempenho de concessionárias, planejamento urbano ou estudos econômicos e financeiros. Depois de entender as medidas de posição, como média, mediana e moda, é importante conhecer as medidas de dispersão, que nos dizem o quanto os dados variam em torno de um valor central. Enquanto as medidas de posição indicam onde os dados se concentram, as de dispersão mostram a variação, a diferença entre os valores e o quanto os dados estão espalhados. Uma das medidas mais conhecidas é a variância. A variância indica, em termos gerais, o quanto os valores se afastam da média. Quanto maior a variância, mais dispersos estão os dados. Quanto menor, mais próximos entre si eles estão. Ela é uma medida útil para entender a consistência dos dados, ou seja, se os valores estão concentrados próximos da média ou se há grande diferença entre eles. O desvio padrão é diretamente relacionado à variância, mas tem a vantagem de estar na mesma unidade dos dados originais, tornando a interpretação mais intuitiva. Ele mostra, de forma prática, a quantidade média que os valores se afastam da média. Por exemplo, se estamos analisando a distribuição do consumo de água entre residências, o desvio padrão indica, em média, quanto cada residência consome acima ou abaixo do consumo médio. Quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo é o consumo. Quanto maior, maior a desigualdade entre os valores. Essas medidas são fundamentais para a análise estatística, pois nos permitem avaliar a confiabilidade da média, comparar diferentes conjuntos de dados e entender a variabilidade de um fenômeno, seja ele econômico, social ou ambiental. Sem conhecer a dispersão,
não é possível ter uma visão completa dos dados, já que a média sozinha pode ser enganosa se houver valores muito dispersos. Em resumo, variância e desvio padrão são ferramentas que complementam a média, oferecendo uma visão clara da uniformidade ou desigualdade dos dados. Elas são essenciais para qualquer análise mais profunda, permitindo decisões mais fundamentadas, como o planejamento de serviços, avaliação de desempenho de concessionárias, controle de qualidade e monitoramento de políticas públicas. Depois de entender as medidas de posição e dispersão, é hora de falar sobre inferência estatística, mais especificamente sobre regressão e correlação, que são ferramentas essenciais para compreender relações entre variáveis. A correlação indica o grau de associação entre duas variáveis. Ela nos diz se existe uma relação entre elas, se essa relação é positiva ou negativa, e o quão forte é essa ligação. Por exemplo, ao analisar o consumo de água e o tamanho das residências, a correlação mostra se residências maiores tendem a consumir mais água ou se não existe relação significativa. Uma correlação positiva indica que, à medida que uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar. Já uma correlação negativa mostra que quando uma variável cresce, a outra tende a diminuir. A correlação não indica causalidade, ou seja, ela não prova que uma variável causa a mudança da outra, apenas mostra que existe relação entre elas. A regressão, por outro lado, vai um passo além da correlação. Ela permite prever valores de uma variável com base em outra. Por exemplo, podemos usar regressão para estimar o consumo de água de uma residência, considerando o número de moradores ou o tamanho da casa. A regressão estabelece uma relação funcional entre as variáveis, permitindo inferir ou estimar tendências, além de ajudar no planejamento, controle e tomada de decisões. Ela também permite medir o efeito esperado de uma variável sobre outra, controlando para fatores adicionais quando necessário. Em conjunto, regressão e correlação são ferramentas fundamentais para analisar dados e tomar decisões baseadas em evidências. Elas permitem entender comportamentos, prever resultados e identificar padrões importantes em setores econômicos, regulatórios e de saneamento. Por exemplo, uma agência reguladora pode usar essas ferramentas para analisar como alterações tarifárias influenciam o consumo de água, ou como políticas de coleta de resíduos impactam a geração de lixo em diferentes regiões. Em resumo, correlação nos diz se e como duas variáveis estão relacionadas, enquanto a regressão nos permite quantificar e prever essa relação. Juntas, essas técnicas fortalecem a análise de estatística, tornando possível interpretar dados complexos de maneira prática e estratégica, sem depender apenas de médias ou observações isoladas. Quando falamos de números índices, estamos lidando com uma ferramenta essencial para comparar valores econômicos ao longo do tempo, especialmente quando queremos acompanhar variações de preços, produção ou qualquer série econômica. Um número índice representa a variação relativa de uma grandeza em relação a um período de referência, chamado de base. Existem dois tipos principais de números índices: base fixa e base encadeada. No índice de base fixa, todos os períodos são comparados com o mesmo período inicial, ou seja, a referência não muda. Isso permite observar a evolução acumulada ao longo do tempo, mantendo sempre o mesmo ponto de comparação. Já no índice de base encadeada, cada período é comparado com o anterior, ou seja, a base vai sendo atualizada a cada período. Esse método é útil para identificar mudanças mais recentes e evitar distorções em séries longas, especialmente quando há grandes variações ao longo do tempo. Um exemplo clássico de aplicação de números índices é nos índices de preços, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Eles medem a variação média dos preços de um conjunto de bens e serviços em determinado período. Quando a base muda, dizemos que houve uma mudança de base, o que pode ser necessário para atualizar a referência, tornando o índice mais representativo da realidade econômica atual. Os números índices também permitem calcular variações percentuais, ajudando a entender se os preços, produção ou consumo aumentaram ou diminuíram em determinado período. Eles são amplamente usados em economia, administração pública e na regulação de serviços públicos, porque fornecem um parâmetro objetivo para decisões, ajustes tarifários e análise de políticas públicas.
Em resumo, números índices são ferramentas que transformam dados brutos em informações comparáveis ao longo do tempo, possibilitando entender tendências, calcular variações percentuais e tomar decisões mais embasadas, seja na economia doméstica, na administração pública ou na regulação de mercados. A escolha entre base fixa ou encadeada e a atualização periódica da base são essenciais para garantir que a análise seja precisa e representativa.